Aula de vetores. Então, você tem três situações de cálculo de vetores, tá? A soma. E quando eu falo soma, é soma e subtração, tá? Porque se eles estão no mesmo sentido, é uma soma que a gente vai dizer uma soma positiva, né? O resultado vai ser maior do que qualquer um dos dois. E quando você tem algum deles em direção oposta, vai ser uma soma negativa, né? Que o resultado vai ser menor do que um dos dois, tá? Então, no caso, se eu for somar, por exemplo, esses dois vetores aqui, A e B, algebricamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor B, tá? Eu vou colocar ou aqui tanto faz, né? E o comprimento, tá? Daqui até aqui, desse novo vetor, vai ser o comprimento do vetor A mais o comprimento do vetor B. Essa é a soma, tá? E como que funciona isso em termos algébricos? Em termos algébricos, será a soma, né, do módulo do vetor A. Tá? Eu não vou conseguir desenhar a setinha, mas vocês imaginem uma setinha aí, mais o módulo do vetor B. Então, esse aqui é o resultado. Tá? Então, se o A vale 5 e o B vale 3, então esse aqui vai ser 8. Tá? Bom, e se eu tiver uma situação dessa aqui? Então, aqui, eles estão no mesmo, na mesma direção, no mesmo sentido, é 0 graus. Né? Agora, aqui, por exemplo, aqui, se eu fizer a soma, por exemplo, de B com C, né, aí não vai ser esse comprimento, vai ser isso aqui. Ó, tá? Ou seja, o resultado vai ser esse C aqui, né, que ele era antes, menos o comprimento de B. Na verdade, eu vou ter que fazer eu teria que pegar aqui, se eu fosse geometricamente verificar o tamanho de C, do novo C, seria esse cara aqui, ó. Seria o que era antes menos o pedacinho do B. E, mesma coisa, se você for fazer algebricamente, isso seria igual ao módulo de C menos o módulo de B. Né? Por que é menos? Porque estão em sentidos opostos. Né? E no caso, o valor do sinal, se o C para cá for mais, vai ser o sinal de C. Né? Então, se C aqui vale 10 e B vale 2, então vai ser 8 para cá. Agora, se aqui se fosse, vamos dizer assim, eu convencionar que aqui para cá é menos 10 e para cá é 2, então vai ser menos 8 para cá. Então, o sinal do resultado disso aqui vai ser o sinal do grandão, do maior. Claro, né? Então, é isso aqui. Então, um exemplo que tem é quando, por exemplo, os dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Tá? E quando que isso acontece? Vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, uma linha aqui, você tem, por exemplo, aqui um rio. Tá? Aqui é um rio. E aí a correnteza está correndo neste sentido aqui. Tá? Esse aqui é o sentido da correnteza. E aí você pega um barquinho, vamos desenhar um barquinho aqui. O barquinho vai ser quadrado, tá? Então tá aqui o barquinho. E eu quero que o meu barquinho venha daqui até aqui. Né? Então eu quero que ele atravesse. Isso aqui. Eu quero que ele atravesse a margem. O que acontece? Se você tiver uma força daqui para cá, vamos colocar um vetor aqui, que ele vai puxar o barco
nessa direção. Atravessar a margem. Mas ao mesmo tempo, a correnteza está puxando. A correnteza está puxando o barco nessa direção. Então, o que acontece? Se o barco sair desse ponto aqui, ele não vai chegar nesse ponto aqui. Ele vai chegar nesse ponto aqui. O barco ele vai fazer um movimento que vai ser uma composição do movimento de atravessar o rio com o movimento da correnteza. Então vai ser isso aqui, a composição. Então é a soma desse vetor com esse vetor. Como que eu faço algebricamente para fazer essa soma? Mesma coisa dos anteriores. Você pega os vetores, coloca uma ponta dele aqui no outro. Vou ter que mexer aqui, vou ter que apagar aqui. Ficou feio. Com tudo que está muito feio aqui. Mas tudo bem, você entendeu. E aqui, esse vetor resultado aqui é a soma desses outros dois vetores. Que é o que está aqui, ó. Soma desse com esse vai dar esse. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? E aí o que acontece? Você entra em Pitágoras. Como que vai ficar isso aqui então? Esse vetor aqui, o W, vai ser igual ao S mais o R. E como que eu escrevo isso, né? Eu escrevo da seguinte maneira. O módulo do vetor W, tá? O módulo é o valor, né? Ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor R ao quadrado mais o módulo do vetor S ao quadrado. Ou seja, vamos dizer que o vetor R, que o módulo de R, seja, por exemplo, 4. E que o módulo de S seja, por exemplo, 3. Tá? Então aqui, o que vai acontecer? O módulo do vetor W ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vai ser igual a 16 mais 9, que é igual a 25. Claro que aqui é ao quadrado, o módulo de W ao quadrado. Então, para eu saber o valor de W, o módulo do vetor W, já tem que tirar a raiz quadrada aqui e aqui. Então, vai dar a raiz de 25 igual a 5. Quer dizer, eu estou afirmando que esse vetor ele vale 3, esse vetor vale 4 e esse vetor aqui W vale 5. É assim que faz. Então, esses são os dois casos, né, mais fáceis. Esse aqui é o mais fácil de todos, que você vai fazer a simples soma ou subtração dos valores. Tem esse caso aqui mais ou menos, que você vai ter que trabalhar com Pitágoras, então é um pouquinho mais chato de fazer, mas ainda é um caso fácil, né? E para a sorte de vocês, a maioria dos vestibulares, testes, cai esse aqui, tá? E tem o caso geral, né, que é um pouco mais complicado, mas que é o caso que dá para resolver todos, né? Que é quando os vetores estão em qualquer ângulo. Então aqui você tem um vetor A somando com o vetor B, né? E eles estão num ângulo, sei lá, vou chamar de alfa, vamos dar nome para todo mundo aqui. Então aqui, por exemplo, você tem aqui o vetor A, esse aqui é um vetor B,
E esse cara aqui é o alfa. Né? Geralmente o ângulo é alfa. A gente coloca alfa, beta, coloca os gritos. Como é que eu faço essa soma aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Esse vetor A aqui, a gente vai apresentar um recurso que vocês usavam antes, que é o plano cartesiano. Então, eu vou adotar que esse vetor B aqui, ele está na posição, vou colocar assim entre aspas, correta. E aí, nós vamos trabalhar com esse vetor A. Então, você vai pegar esse pedaço desse vetor A aqui, e você vai colocar ele no plano cartesiano. O que vai acontecer? O vetor, ele pode ser decomposto em duas partes. Um sobre o eixo X e outro sobre o eixo Y. Né? Se você pensar, é como se você tivesse uma luz que está vindo de cima aqui e vai fazer uma sombra aqui. O que vai acontecer? Essa sombra, ele vai ser justamente esse vetor aqui, ó. E quem é esse vetor? É esse vetor aqui multiplicado do cosseno de alfa. Aqui. E aqui no eixo y, você vai ter um outro vetor que vai ser esse aqui, que vai refletir aqui no eixo y, que vai ser justamente o valor desse vetor aqui vezes o seno de alfa. Claro que você tem que saber o ângulo alfa, né? Para essa soma de vetores agora, a gente só vai usar o cosseno de alfa, ou seja, você vai pegar a parte desse vetor aqui que dá para somar com esse aqui. É como se você pegasse só esse pedaço aqui e você colocasse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É a sombra dele que me interessa. Ele está nessa direção. Então tem um pedaço que vai para cima e tem um pedaço que vai para frente, vamos dizer. Esse pedaço que vai para cima, que é esse aqui, ele não me interessa, ele não vai somar nada aqui. O que me interessa é esse pedaço aqui, ó, que está concordando com o movimento do outro vetor que eu quero somar. E aí, depois que eu tirei essa componente, eu só faço isso. Mas quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o próprio B. E quem que é esse cara aqui? É o vetor A vezes o cosseno de alfa. Então, esse cara aqui, ó, que somos dois, é B mais A cosseno alfa. Então, é o que eu fiz aqui, ó. A soma dos dois vetores é o vetor 1, que é esse vetor aqui rosa, mais o vetor 2 vezes o cosseno de alfa. E você tem que saber esse ângulo aqui. Então vamos colocar a mão na massa aqui. Vamos ver como é que a gente faz esse exercício. Então tá aqui, ó. A resultante entre dois vetores ortogonais é 75 unidades, tá? Quando ele coloca esse U aqui, é qualquer coisa, tá? Metros, são unidades. Centímetros, milímetros, não importa. Esse valor aqui não importa. 75. Aí ele pergunta, se o módulo de um deles é 60 unidades, o módulo do outro vetor é... Então aqui, como qualquer outro exercício, você tem que pegar as palavras importantes, né? Então, qual é a palavra aqui que está te dizendo qual é o método que você vai usar? Essa aqui, ó, ortogonais. Tá? Se são ortogonais, é porque os vetores eles estão 90 graus um do outro. Então, você tem um vetor, vou colocar aqui assim, tá? Não importa a direção, o sentido dele, quando ele está assim. E você tem um outro vetor que, por exemplo, está, vou colocar aqui uma outra cor, assim. Então é isso. Ele está falando que é isso. Você tem um vetor que está assim e um vetor que está assim. Ele está falando que a resultante, a soma dos dois, vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, essa aqui vai ser a resultante.
Ele está te falando primeiro que a resultante vale 75. Nossa, que letra grande. Então ele está falando que a soma desse mais esse vai dar 75, que é esse vetor dourado aqui que eu coloquei. Tá? E ele está falando que um dos dois vetores vale 60. Então vamos colocar aqui que seja esse vetor aqui. Tá? Esse aqui vale 60. Tá? Então ele está te falando que um vetor vale 60. Está falando que a soma dos dois vale 75 e está perguntando quanto que vale isso aqui. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Da seguinte maneira. A soma dos dois, tá? Você sabe que a soma dos dois vetores ao quadrado vai ser igual ao primeiro vetor ao quadrado mais, vou colocar aqui x, tá? O outro vetor ao quadrado. Tá? 75 ao quadrado, isso aqui vai dar 5.625. Vai ser igual a 6 vezes 6, 36, mais x quadrado. Aí esse está somando, você passa para lá subtraindo. Então vai ficar 5.625 menos 3.600 igual a x quadrado. Né? Peguei esse cara aqui, ó, está positivo aqui, passei para cá negativo. Então, isso vai dar 2.025, que vai ser igual a x quadrado. Então, está quadrado aqui e está quadrado. Para eu saber a resposta disso aqui, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Ou, se você quiser, x vai ser igual a raiz de 2.025, que é esse cara aqui que é o x. Ó. Esse lado aqui que eu quero saber. E eu tirando a raiz quadrada disso aqui vai dar 45. Né? Então a resposta vai ser essa aqui, ó, C. Mas o que me possibilitou fazer tudo isso é essa primeira palavrinha aqui, ó, ortogonais, tá? Então a mesma coisa aqui, ó, o de baixo aqui, ó. Um móvel desloca-se 6 km para o norte, e em seguida 8 km para o leste. Mesma coisa. Você sabe, né, em algum momento na escola você aprendeu que você tem os pontos, o quê? Pontos cardinais. Né? Então, quais são os pontos cardinais? Vou colocar aqui. Nem precisaria estar fazendo tudo isso aqui, mas eu acho que você já entendeu como que faz. Mas vamos lá fazer. Então, aqui você vai colocar norte, sul, vou colocar aqui por convenção leste. Não precisa ser necessariamente assim, tá? Poderia ser ao contrário, mas norte, sul, leste, oeste. Tá? Não vou ficar desenhando as setas aqui não. Então, o que ele está falando aqui? O móvel ele partiu daqui do centro e se deslocou 6 km para o norte. Então, vamos pegar aqui uma cor azul, fazer um primeiro vetor, 6 km para o norte. Um vetorzinho bonitinho aqui. Então, esse aqui é o nosso primeiro vetor. Vetor de deslocamento. Tá? E depois, ele foi 8 km para leste. Então, parou aqui e aí ele se deslocou para cá, para leste. 8 km. Eu não vou ficar medindo nada aqui, mas se você quer resolver isso aqui geometricamente, olha que coisa linda. Se você fizesse aqui 6 centímetros na régua
e 8 centímetros na régua, e se você medir a distância daqui até aqui, você descobre o resultado, sem fazer conta nenhuma. Mas aqui a gente vai ter que fazer conta, porque também não é tão complicado. Então você sabe que se ele se deslocou 6 para norte e depois 8 para leste, ele quer saber qual que é o resultado desse deslocamento aqui. Então, e aqui é a resultante. A resultante, vou colocar aqui resultante, ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A resultante ao quadrado vai ser 36, que é 6 vezes 6, 36, mais 64. Aqui, 64. Isso aqui vai dar 100. Raiz quadrada de 100, né? Se tirou raiz daqui, isso aqui vai dar 10, né? Então nem vou colocar as contas aqui, vou colocar aqui que esse cara aqui vale 10. Então, é essa resposta aqui, ó. Vamos pegar aqui uma vermelhinha aqui para destacar. Essa B aqui, ó, tá bom? Então, é assim que resolve. Não é tão complicado, você tem que lembrar Pitágoras. Se você souber Pitágoras, você consegue resolver facilmente essas questões.